Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Licita Business com o professor Adiel, onde discutimos tudo sobre licitações e contratos sob a ótica dos fornecedores e do setor privado. Para ler os nossos artigos e saber mais sobre a nossa consultoria, acesse agora o nosso site adielferreirajr.com. Você passa dias fazendo a sua proposta, preparando a documentação, participa da fase de lances e de repente você tem 2 horas para organizar tudo de acordo com o novo preço que você se comprometeu a fazer na licitação. Esse prazo para você ter que ajustar a sua proposta, muitas vezes é um prazo totalmente fora da razoabilidade, da proporcionalidade, e o TCU tomou uma decisão acerca disso e é muito interessante que a gente venha descobrir um pouco sobre quais foram os critérios que eles usaram, e é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Antes de continuar a nossa conversa, que tal estudar em detalhes e analisar casos reais de licitações e contratos? Essa pode ser a solução que sua equipe comercial precisa. Conheça o meu curso em adielferreirajr.com/curso licitação sem acento. Te vejo lá. Muito bem, o acórdão que nós vamos trabalhar hoje é o acórdão 1795 de 2024 do plenário de relatoria do ministro Jonathan Jesus, ex-deputado federal lá de Roraima. Ele foi nomeado recentemente, assim comparado com os outros, lá em 1º de março de 2023, mas no lugar da ministra Ana Reis. Mas a gente tem algumas coisas a falar sobre esse tema, mas eu preciso agradecer a você que está ouvindo gente novamente nesse novo formato, do nosso podcast. O podcast hoje ele é gravado apenas no áudio, para trazer um pouco de frequência, um pouco mais de regularidade e também ter uma forma que você consiga ouvir enquanto está trabalhando, enquanto está esperando alguma coisa acontecer entre uma licitação e outra, enquanto está fazendo alguma outra atividade doméstica. É muito importante. E para mim também, porque de repente eu não estou no momento com um cenário para gravar vídeos pronto assim, então não precisa disso. Também aos amigos que estão participando, quero agradecê-los todos que nos ajudaram aí, o André Mota com a sua voz, o Aleph na configuração. A gente está crescendo enquanto escritório, isso é muito importante e nada se faz sozinho, mas hoje em dia, gente, então isso é muito importante. Então, voltando aqui ao assunto, nós temos o ministro, o Jonathan de Jesus. Ele, assim, não tem tanta experiência técnica na área, tem uma formação em outra área, não tem uma formação específica nisso, está fazendo mestrado agora em administração pública, mas ainda tem que ter um pouco mais de experiência. Portanto, o voto dele, relatado por ele, tem muito menos dele e muito mais do Audi Urbana. Para quem não sabe, é a unidade de auditoria especializada em infraestrutura urbana e hídrica. Ou seja, é uma auditoria específica que basicamente tomou grande parte do nosso acórdão, trazendo ali situações específicas. O acórdão gira em torno de uma reforma, de uma ampliação para uma nova unidade do TRF1 lá em Brasília, trazendo uma nova construção. Existiram algumas irregularidades que foram vistas nessa auditoria, mas para o nosso caso específico, nós vamos vamos falar sobre o contrato 66 de 2023, que foi originado da concorrência eletrônica 1 de 2023 do TRF1, justamente para uma parte dessa obra, uma estrutura complementar de concreto do bloco C e da passarela que ligará os blocos A ao C. E aí o que aconteceu? Houve lá um prazo exíguo, que ele chama, que é um prazo muito curto para o ajuste da proposta.
Aqui justamente aquilo que eu falei na introdução. Na situação específica, a gente está vendo que é uma questão de engenharia, né? E isso é 2 horas para você ajustar uma proposta de engenharia, né? Nessa qualidade de situação é um prazo realmente fora da expectativa, né? E aí o que ele diz? O subitem 4.17 do edital, que é para uma concorrência para selecionar uma empresa especializada para a construção da obra complementar, concedeu um prazo exíguo de apenas 2 horas para ajuste da proposta ao valor do lance ou da negociação, resultando em dificuldades nos ajustes pelas licitantes, o que pode ter levado à não apresentação pelas participantes, impactando a competitividade. E o que isso, na verdade, por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele observou que lá no artigo 55 da Lei 14.133, que é a nossa lei geral, né, de licitações, ele traz ali um prazo nessa situação específica, né, o inciso 1, a linha B, não, aliás, o inciso 2, né, os prazos mínimos para apresentação de proposta, o inciso 2, no caso de obras e serviços, 25 dias úteis. Mas aí, professor, por que eles utilizaram isso se esse é o prazo para apresentação de proposta e não para a proposta ajustada? É porque ele fez um paralelo, tá? E não necessariamente o TCU especificamente, mas essa qual é o nome da auditoria, gente? A Audi Urbana, né? Então a Audi Urbana fez esse paralelo entre o prazo de 25 dias para você fazer uma proposta e de 2 horas para você ajustá-la dentro de várias situações. Aí você pode perguntar, professor, não trabalho com engenharia. Onde é que isso vai se aplicar dentro da minha realidade específica? Olha, dentro da tua realidade específica vai aplicar a lógica que foi utilizada na situação. Porque, por exemplo, você trabalha com aquisição de bens, o prazo está no inciso 1, a linha A, 8 dias úteis, né? Quando o menor preço é o maior desconto, ok? Então, 8 dias úteis é um paralelo que você pode fazer, para dizer, pô, eu passo 8 dias para fazer a proposta, disponho de 8 dias para fazer a proposta e tem 2 horas para ajustá-la. Então, é uma coisa a ser pensada também. Então, essa a coisa nova desse acórdão, é fazer este paralelo em relação a o conteúdo, o prazo que você tem para organizar a proposta e o prazo que você tem para ajustá-la. Obviamente o prazo para ajustar vai ser menor, bem menor, mas você dá 2 horas, me parece que hoje em dia é uma situação muito, muito rara, né, de se acontecer, a menos que você esteja trabalhando com um único item, você esteja trabalhando com uma situação onde você vai mudar apenas um único preço, né? Aí penso que poderia até eventualmente ser o caso. Mas 2 horas sempre me pareceu, inclusive na lei anterior, um prazo muito exíguo. Agora, me diga o que você acha, tá? O que você achar aí pra gente conversar. Mas se você tiver de questionar esse prazo exíguo, você pode utilizar esse acórdão, né? O acórdão 1795/2024 do plenário do TCU, onde a auditoria que foi reproduzida no voto do ministro levou em consideração esse paralelo, né? Você passa 25 dias para fazer uma proposta em 2 horas para ajustá-la, né? E aí isso foi recomendado para que nas próximas licitações, como não teve um caso específico que alguém reclamou em recurso ou em impugnação, aí realmente só foi uma recomendação para as próximas licitações. Mas se tivesse sido, né, realmente alguém tivesse reclamado, alguém tivesse recorrido, isso seria a solução adequada. Agora, o que eu devo fazer para reclamar isso? Primeiro você deve observar o edital antes, né? A melhor forma de você fazer esse tipo de análise é você observar o edital antes. Às vezes é modelo, né, gente? A administração pública também não vai... são pessoas humanas, né? Não está livre de erros. Então, uma vez ou outra, ele pode errar. Então, quando ele errar, a gente tem que estar observando o edital para contribuir, né? O princípio da colaboração, que está previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, que se aplica às licitações por força do artigo 15 daquele código, né? Quer dizer, a gente precisa colaborar
precisa colaborar com a administração, trazendo esses apontamentos. E qual é o momento desse apontamento? O momento adequado para esse apontamento? O momento adequado, minha gente, é o momento da publicação do edital, onde a gente vai poder fazer as nossas impugnações. Porque depois que você vai fazer em recurso, dá para impugnar? Dá sim. Nada impede que você impugne, o seu direito não vai morrer, mas é mais complicado, né? Mais difícil de mudar quando o negócio já está bem encaminhado, é gasto, é custo. Muito melhor você fazer uma impugnação, alguém repensar e dizer, poxa, realmente o prazo é muito exíguo. Você cita lá o acordo que a gente acabou de colocar, a referência e tudo mais, e aí isso eventualmente pode ser alterado com a simples resposta, né? A sua impugnação ou seu pedido de esclarecimento, e a licitação segue sem anular nada. Então, vamos contribuir, mas de toda forma é um ponto a nós termos aqui. Não tem como o TCU definir, o prazo para isso é X dias, é X horas. Não tem, mas é o bom senso, e esse critério que foi utilizado aí pela Audi Urbana me parece ser um critério bem interessante. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar de volta, e semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast Licita Business com o professor Adiel. O podcast onde discutimos licitações e contratos do ponto de vista dos profissionais e das empresas privadas. Obrigado por sua audiência e até a próxima.